Nossa terra, nossa gente e as histórias de quem vive aqui. Plantando a semente, dando as mãos, crescendo de grão em grão. Todos juntos sempre a construir e a serra entrelaça quem sabe sorrir. Todos juntos sempre a construir e a serra entrelaça quem sabe sorrir. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Meu Coração, Meu Chão, aqui nas plataformas do grupo RS Com. Contando histórias de gente daqui, da nossa Serra Gaúcha, que eleva o seu nome, as suas marcas e a nossa região para o mais alto patamar, fazendo dar aquele sentimento de orgulho e de pertencimento a cada um de nós que faz parte dessa história e que vai contar muitas histórias em mais um episódio desse nosso podcast que conta sempre com a força e parceria dos supermercados Andreassa, Humana Saúde Sul, Família Salton e Zanetti Materiais Elétricos e Iluminação. E os nossos convidados são pra lá de especiais. De uma marca extremamente conhecida, tiveram ousadia, confiança no próprio taco, mudaram de marca e estão igual foguete, sem ré, crescendo cada vez mais. Aqui ao meu lado, Renato Nunes, seja muito bem-vindo. Muito prazer, obrigado pelo convite. A gente parceiro demais por ter a tua presença por aqui. O Ezequiel Nieto, seja muito bem-vindo também, Ezequiel. Obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui hoje com vocês aí. Que legal, a gente que agradece demais a presença de vocês nesse nosso episódio e, como eu já disse, né, na breve apresentação, a gente está aqui para contar a história de vocês. E o Renato e o Ezequiel, eles têm uma história muito bonita. Um começou como office boy, o outro começou como almoxarife. Hoje, eles são proprietários da Coria, que é uma grande empresa que desenvolve todo um ecossistema para pintura. Mas eu acho que antes da gente falar um pouquinho mais da Coria, nós temos que resgatar essa história de vocês, né, Renato? Você começou como office boy, mas sempre com um sonho, com um objetivo. Conta um pouquinho pra gente. Bom, comecei como office boy com 17 anos na Aspersul, né, foi a empresa onde nasceu todo esse nosso ecossistema. Provavelmente nós vamos conseguir explicar um pouquinho aí ao longo do podcast. E, cara, foi meio tive alguns problemas em casa com o pai, sabe? Idade da rebeldia. Eu disse, eu vou trabalhar, né? Aí fui lá, olhei nos classificados do jornal, né? E vi que tinha uma vaga para office boy. E lá tinha no máximo feito um cursinho do Senai de computação. Daí fui lá, bati lá, né? Marquei a entrevista e tive uma grata coincidência que a irmã do proprietário da empresa falou que ia um Renato lá. Mas esse Renato não era eu. E aí a gente conversou, toda a conversa, e ali eu comecei a minha trajetória como meio turno, como office boy. Porém foi muito rápido. Em 6 meses ele já me convidou para fazer uma parte de vendas na parte da manhã. Eu trabalhava só meio turno, né? O primeiro salário de R$150, né? Tá lá na R$150, está na carteira de trabalho que tenho guardada lá. E aí ele me fez o convite já em 6 meses para assumir uma parte comercial de filtros e suprimentos. Cara, ele já começou minha trajetória com vendas, né? Apesar de que meu pai, ele é um vendedor nato, então acho que eu tenho muito isso dele, né? Meu pai foi representante de vendas a vida inteira, foi por isso que ele veio para Caxias, eu nasci em Caxias, né? E a partir dali, com 19 anos, eu viajava esse Brasil inteiro, né? Eu realmente logo peguei a veia do produto, de como comercializar. O proprietário da empresa era um engenheiro, não gostava muito de lidar com as pessoas, né? Então eu tinha um pouco mais dessa habilidade. E aí ele me jogou no mundo, né? Naquela época recém tínhamos começado com celular, né? E fui conhecer o mundo inteiro, interior de Minas, São Paulo, interior de São Paulo. E ali foi indo. E me tornei logo gerente comercial. Então eu atuei em vendas desde muito novo, né? Sempre lidando com pessoas, né? Lidando com conexões, fazendo conexões, que é algo que eu adoro, né? Fazer as conexões. E até teve no meio desse fato ali, com 25 anos, num ato de bastante coragem, eu larguei tudo, que até para a época eu tinha 25 anos, tinha
um salário muito bom até para 8 anos já de trabalho? Já 8 né? anos de trabalho, uma construção, né? Eu fazia o faturamento inteiro da empresa, né? Eu era responsável por todas as vendas da empresa. Então, e eu larguei tudo e fui morar na Nova Zelândia. Né? Foi bem engraçado que o meu diretor da época, ele ficou um mês sem falar comigo. Ficou um mês sem falar comigo porque ele não aceitava que eu ia largar tudo e ia embora, mas eu tinha um sonho de aprender a falar inglês. Eu achava que isso ia ser extremamente importante, né, para mim, para a vida, né, no futuro. E do jeito que eu trabalhava, eu não tinha nem tempo para estudar. Na verdade, era essa, né? Então, esse foi um ato de muita coragem, onde eu consegui sair. Fiquei um ano e 8 meses fora, depois eu fui morar na Austrália também. Eu lembro que no último dia ele disse, bom, vou ter que dar tchau, né? É o mínimo, né? Depois de 8 anos juntos, né? Preciso dar tchau. E eu fui lá e disse, olha, vou te dar tchau e tal. E ele disse, olha, eu só vou te perdoar se o dia que tu colocar o pé no Brasil, tu vem até aqui. E foi realmente assim, quando eu voltei, cheguei num domingo, na quarta eu fui lá, segunda-feira já estava de volta ao meu antigo posto. Porém, falando inglês. Falando inglês. com o objetivo, né? Com o objetivo concluído. Conquistado. É isso aí. Que legal. E aqui o Ezequiel Nieto com a gente também, que é o argentino mais gaúcho que há, né? A gente estava comentando aqui, nós estamos aqui na família Salton, né, na região do Caminhos de Pedra, uma região vinícola conhecida pelos seus vinhos, ele está se sentindo em casa, porque nasceu em Córdoba, mas muito cedo veio aqui para o Rio Grande do Sul e também tem essa tua história hoje com a Cória, mas começando de baixo também, começando de Almoxarife, né? Não, sabe que é legal, os outros dias eu estava tentando criar uma conexão disso, né? Porque a gente faz movimentos que, né, hoje, tu ser empresário, tu move risco o tempo todo. Então, tu tem que ter coragem o tempo todo numa nova ação, num novo momento da empresa, né? E eu digo, isso vem do meu pai, né? Do meu pai e da minha mãe. Vieram com 3 filhos já nascidos e na barriga, né? Nós somos em 4 irmãos, então... quem há 42 anos atrás, praticamente, faz uma mudança dessas, né? Então, essa coragem ali vem muito dessa, talvez até isso venha do meu pai, da minha mãe. Eu noto que eles tiveram muita coragem em anos que não tinha nem telefone, eles não tinham nem como avisar que chegaram. 42 anos atrás. Então, é um movimento que talvez isso também me deu coragem, né, nessa trajetória para construir várias coisas, né? Então, comecei como Almoxarife na volta do Renato, né? Eu comecei um pouco antes, ele voltou, e ali começa uma empresa ali que foi numa divisão ali das marcas ali, na época, entre os antigos sócios ali, e a empresa, quando eu comecei, estava faturando lá R$100 mil. Era uma empresa pequena, pouca gente, né? Mas uma baita oportunidade, né? Porque eu comecei vendo tudo crescer. E jovem também, né? Jovem também, e fui crescendo junto. Então o Renato veio para mudar ali um pouco o cenário do negócio, onde ele veio ali, acho que foi no primeiro ou no segundo mês, o troço já tinha vendido 6, 7 vezes mais, não tinha nem como fazer. Daí eu era o cara que fazia acontecer lá. E a gente foi se unindo de uma forma onde ele vinha lá com orçamento, que eu digo que era no papel de pão, e eu tinha que desvendar o que ele tinha vendido, né? E tinha que fazer dar o custo ainda, né? Porque não tinha tabela de preço. Na hora de negociar, ele tem que vender. Exatamente. Então, tu tem que fazer render. E eu tinha que fazer dar lucro. E nós não tínhamos ferramentas que tem hoje, né? Era tudo muito feito no papel de pão mesmo. Normal, mesmo, bem informal. E ele vinha lá com aquele layout, aquela letra de médico dele, e largava em cima da minha mesa. Eu já ia dizer que era tipo receita de vó, assim, até no guardanapo, às vezes. Assim. Cara, às vezes tu estava na frente do cliente, mudava um projeto, já arriscava ali, fazia um cálculo. Cara, assina aqui, é isso aqui. Tá aqui o preço, né? Tá aqui o preço. E vinha com os pedidos, né? Só que, cara, eu tinha que repassar isso para ele e na semana seguinte talvez eu já estivesse em outro lugar. Estamos falando de meia-tarde para passar. Meia-tarde ali, e eu já tinha que ir para outro lugar. E essa era a nossa vida, né? E eu lembro quando eu fui para a Arp, que era onde ele estava, eu voltei, fiquei na Supersul. E eu não estava muito contente naquele momento ali. Acho que eu percebia que tinha algumas coisas acontecendo e a empresa não estava no formato que eu gostaria. E aí eu até fui pedir para sair da empresa.
E na época o sócio, não, então tu vai para a ARP, eu não sei como é que eu vou te pagar, mas tu vai para a ARP. Só que o me pagar foi como ele falou. Eu disse, bom, então eu vou fazer eu me pagar. E aí eu me empenhei demais e realmente a empresa fez um crescimento exponencial ali no primeiro ano e a partir dali a gente seguiu a trajetória, né? E tu vê como é importante isso, né? Tu tem alguém que compre uma ideia, que venda essa ideia, mas tem alguém contigo que abraça essa tua ideia também, porque senão fica muita ponta solta e no fim sai prejudicado o teu cliente, né? A gente sempre fala, a gente é muito complementar, né? Acho que isso vale... eu acredito que seja um formato ideal de sociedade, né? Quando tu tem habilidades diferentes, a gente se complementa, né? Com certeza, em alguns momentos a gente vai divergir, normal, mas a gente tem muito respeito um pelo outro, então a gente consegue encontrar o melhor caminho, né? E chegar a uma conclusão juntos e segue. Mas a gente é muito complementar. Então, eu quero fazer uma cabine para pintar o foguete andando, né? E ele vai ter que dar um jeito de me ajudar a construir isso, né? E de conseguir fazer com que toda a operação aconteça para que a gente tenha a cabine para o foguete andando. E é mais ou menos isso. Então é bem legal esse complemento que a gente tem, né? Que legal, que bacana. Então deu para dizer que a volta do Renato para a empresa deu uma mudadinha no teu dia a dia aí, né? Não, e é engraçado, né, que ele sempre foi um cara que me empurrou muito ali, né? Me ajudou muito porque me empurrava na marra, né? Tem que fazer. Vai e faz. Tem que fazer. Mas sempre de uma forma muito positiva, mas é engraçado que... Eu lembro, tem uma história aqui que é legal, assim, que às vezes eu conto lá pro pessoal, né? Que na época, ele tá na área comercial, então ele já tinha uns ganhos um pouquinho melhor, eu querendo ou não, tá numa parte administrativa onde os ganhos são diferentes, né? E ele tinha comprado um BlackBerry que na época era o que tinha o sistema de mensagem melhor, né? E ele disse, tu vai comprar. Não, mas não tem esse dinheiro, te vira, parcela, quero falar contigo 24 horas por dia. E o BlackBerry do tecladinho, aquele pequenininho. Mas era mais fácil, né, para digitar mais fácil, do que tu ter que ficar procurando lá o ABC, o D. Não, e na época... E é bom explicar porque os jovens de hoje em dia não sabem nem o que é a serpentinha, né? Não sabem nem o que é a Pesquisa depois do serpentinha. BlackBerry. Não, e ele tinha, na época, era o único que tinha um sistema de mensagem que é similar hoje ao WhatsApp, né? Sim. E então, cara, ele me infernizou. Eu fui lá, parcelei em 12 vezes. Crediário 12 vezes. Até cartão de crédito era difícil. Mas, né? ou seja, a cada decorrer de tempo ali, nossa conexão só foi aumentando. E a gente sempre foi... Ele foi o suporte da venda. Eu digo que empresa que não tem venda, não tem empresa. Né? Então, ele sempre foi esse cara e eu consegui ser o suporte. Eu sempre digo assim, é engraçado que ele vive um mundo muito diferente do meu. É outro mundo. Às vezes eu tento acompanhar, eu fico, onde é que tu tá? Não tô te encontrando, né? E eu tenho o senso da realidade, né? Eu faço a conta, eu chego, cara, esse aqui é o risco. Nós vamos assumir esse risco, temos toda essa coragem, vamos. É mais sim ou não? Cara, geralmente é mais sim. É mais sim. Alguns é não, e ele concorda, né? A gente consegue... entrar nesse bom senso, porque, bom, mede o risco. Pô, esse risco é calculado, dá, não dá. Às vezes a gente vai com uns que, cara, poderia até nos quebrar, mas o contexto do todo nos leva a acreditar, né? E essa conexão, eu sempre digo, por que dá muito certo, né? Porque quando a gente assume aquele risco, é nosso. Se nós errar, nós erramos. Se nós acertamos, nós acertamos. Não é um que acertou e um que errou. Exatamente, né? eu vou comprar, mesmo que lá mas não concordo com essa decisão, mas eu comprei ela, eu vou até o fim agora. Eu vou fazer dar certo, eu não posso torcer contra mim mesmo, né? É verdade. Não posso torcer para aquilo ali dar errado só pro meu ego se inflar, vamos dizer Pra assim. chegar e dizer, eu te falei que eu não te ia avisei. dar. Será que é no teu bolso que vai doer também? Também não tem lógica. Mas a gente vê que existe sócios que são assim, né? Exatamente. E eu acho que isso acaba nos levando mais longe, né? Porque hoje a gente consegue penetrar muito mais um no mundo do outro, né? Porque a gente foi crescendo exponencialmente, a empresa cresceu nos últimos 5 anos 400%, foi? Nos últimos 5 anos são 200%. 200%. 40% ao ano. 40%. Então hoje a gente tem mais esse tempo de flutuar um pouco
no universo do outro. Eu noto que ele tem muito mais conhecimento e eu um pouco mais da área dele. Isso também nos ajuda a crescer, né? Porque a gente começa a entender um mais o universo do outro e as nossas tomadas de decisão se tornam mais rápidas e mais assertivas. E isso é muito importante, né, Ezequiel, né, Renato? Tu ter alguém do teu lado que compre tua ideia, mas que ao mesmo tempo compre também o risco, porque ideias boas todo mundo tem a todo tempo. Agora, comprar o risco de fazer uma alteração, de chegar no mercado, como foi o caso de vocês. Vou ver se eu acerto agora, no bastidor eu errei. Grupo ARP Aspersul, acertei? Isso aí. Mais de 30 anos de história, 30 agora... anos, completamos 30 anos esse ano. 30 anos, agora vem com essa marca Coria. Conta um pouquinho pra gente dessa alteração e desse risco que ambos compraram, porque sim, é um risco. Imagina tu ter toda essa tradição de 3 décadas de uma marca forte já no mercado, transformar, para vocês não, mas para o mercado do nada, em Coria, um nome com 5 letras, e mostrar isso aí para as pessoas, não, é a mesma empresa, com os mesmos ideais, mas que quer crescer ainda mais com essa nova marca. A gente, até por ter tido essa separação que existiu no passado, né, de ARP e Aspersul, que foi ali um fato que a gente acabou de contar, quando a gente conseguiu fazer a aquisição do antigo sócio que nós tínhamos, a gente fez uma fusão, a gente voltou a ser a mesma empresa. Então, existia a ARP e nós já tínhamos uma outra marca que era a Arply, que atendia com acessórios para pintura. E a Aspersul tinha uma segunda marca que era a Orange, que atende o mercado de repintura automotiva. Quando nós fizemos a fusão das marcas, pensa, nós tínhamos 4 marcas. E todas competitivas? Todas competitivas, todas as empresas estavam saudáveis, né? Como é que a gente decide um novo nome? E naquela época, a gente até contratou uma empresa de comunicação, fizemos um estudo, acredito que não foi um estudo tão bom como a gente fez agora, né? Não foi tão profissional assim, mas o que a gente faz, Daí a gente criou o grupo ARP Aspersul. Para te ter uma ideia, esse ARP Aspersul, inclusive, ele era junto. Tu pensa, as pessoas não conseguiam ler, não tinha como ler. Aí depois a gente teve uma luz lá e a gente jogou o logo pro meio, daí ficou ARP, o logo e Aspersul. Pelo menos conseguia e o AA ali, né? Conseguia ter leitura, pelo menos, do nome. Mas era muito difícil. Nem às vezes, nossos funcionários não conseguiam falar grupo ARP e Aspersul. Mas, cara, foi a decisão que a gente tomou no momento, né? E a gente acabou posicionando cada marca num segmento. Então a gente deixou a ARP no mercado moveleiro, né, porque ela era mais forte no mercado moveleiro. Deixamos a Aspersul no mercado industrial, a Orange no mercado de repintura e mantivemos a Arply como uma empresa de acessórios para pintura, né? E ainda além disso, depois a gente teve outras 2 marcas, né? Tínhamos nosso e-commerce, que é o Tudo para Pintar, que surgiu na pandemia, então nós tínhamos mais uma marca. E a gente também tem uma outra marca de tecnologia, nós temos outros sócios, que é a Doxa. Então chegou uma hora que nós tínhamos 6 marcas no guarda-chuva. Cara, cada feira a gente ia com uma marca. A gente começou a pensar, cara, o mercado não está entendendo quem a gente é. A gente é um ecossistema que tem a mesma cabine que pinta os aviões da Embraer, é a tecnologia que pode estar pintando o chapeador de um carro. Só que a gente não conseguia mostrar isso e ligar isso ao mercado. Então nós vimos já há alguns anos falando dessa mudança de marca. Cara, muito difícil. Tu pensa, tu mudar algo de 30 anos. Eu lembro que a gente fez um trabalho muito profissional. A gente tem a nossa gerente de marketing, né, a Daiane, que ela foi fundamental nesse trabalho de também nos ajudar a ter coragem. A gente contratou uma empresa de branding, especializada em branding, né, que fez branding para grandes marcas aqui do estado, de fora do estado. Eu fui pessoalmente conhecer essa e outras, que tinha que ter uma conexão. Também acreditava que tinha que ter uma conexão com a empresa para a gente conseguir construir esse nome, né? E quando a gente começou a vir nomes, né? Demorou um período, foi mais ou menos um período de 9 meses esse trabalho. Foram mais de 80 nomes que vieram porque eles vinham com uma série de nomes, tinham com 10, 15 nomes, e nós não, a gente não gostou.
E aí eles tinham que voltar com outros nomes. E aí isso aconteceu umas 4 vezes. Eu lembro que teve uma, foi no dia 22 de dezembro, 21 de dezembro. Eles vieram assim, é isso, agora a gente tá feliz que nós vamos comemorar o final de ano com vocês. Passar o Natal faceiro. Cara, e a gente na liga, e foi por vídeo, porque era ali um momento, tava final Sim. do ano, todo mundo, eles acabaram fazendo a apresentação. E desligamos o call e a gente disse, não, como é que nós vamos falar para eles que não vai ter alegria na festa hoje, né? Que não vai ser. E aí teve mais uma rodada no meio ali, e aí a gente conseguiu chegar numa conclusão, mas eu lembro que durante esse processo, por várias vezes eu quis desistir, tá? Eu ia para casa e dizia, cara, não pode ser, isso é muita loucura. Nós vamos ter que desistir. E aí, vamos deixar um dos nomes, né, que estavam ali. Então veio muitas coisas à tona, mas no fim apareceu o Coria. E uma das coisas que a gente designou em algum momento foi, cara, tem que ser um nome curto, até 5 letras. E aí deu uma luz. Deu uma luz, assim, acho que o momento chegou isso que ajudou. E aí veio o Coria, a gente gostou na hora, né? Todos, assim, foi na hora, assim. Brilhou o olho. Brilhou o olho, assim. Aquilo é esse nome. Sabe? É porque na hora que tu fala Coria, já vem cor, já vem... Cor, E coragem, vem cor, né? coragem, que faz muito parte da nossa história, né? A gente teria aqui histórias para uns 20 podcasts, né? Se a gente fosse ficar aqui de atos que a gente... eu tô com tempo. Tá com tempo. Vocês estão tranquilos aí? Estamos com tempo. Então vamos lá, depois do café nós vamos pro vinho e seguimos. Não tem problema. Vinho tem bastante. Tem bastante, né? Mas foi bem difícil. Vários momentos que a gente pensava em desistir com medo, né? Mas a gente está muito contente com o novo nome. A gente está conseguindo mostrar para o mercado que a gente é o maior ecossistema de pintura do Brasil, que a gente pinta de um botão a um avião, né? Que a gente tem produto para pintar do botão ao avião, que a gente tem todos os acessórios que tu precisa para pintura. Então, a gente está bem satisfeito realmente com esses... A gente foi agora para 2 feiras com esse novo nome e bem legal que até os concorrentes vieram me visitar no stand e, olha, parabéns, ficou muito legal, ficou muito bonito, né? Então, está realmente confiante que a gente tomou a decisão correta, né? E como é que a gente explica para as pessoas? Tem muita gente que pergunta, o que é a Coria? Bom, é simples, a Coria é o maior ecossistema de negócios para pintura. Para pintura. E não vende tinta. A gente só não vende a tinta. Só não vende tinta. Que legal esse ramo. Que legal. Pintor também, mas agora a gente tem o robô. Tem? Tem o robô para pintar, então a gente tem até o pintor. É que muita gente pergunta, mas a Coria, que tinta que eles vendem? Não, gente, calma, eles não vendem tinta, né, Ezequiel? Mas a gente tem uma série de parcerias, a gente indica quem tem as tintas, né? Então, todos os fabricantes de tintas são nossos parceiros, a gente trabalha muito para ter esse relacionamento com eles e estar interligados a eles, né? A gente vai para as feiras, a gente tem eles junto com nós, com os produtos, a gente demonstra os produtos deles, então a gente é um parceiro dos fabricantes de tinta, né? E a gente só não tem agora, a gente só não tinha a tinta e o pintor. Então agora temos até o pintor, caso precise. Até o pintor, que legal. E o pintor que pode trabalhar 24/7. É mesmo. O robô, né? Robozinho. E ali tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá dentro da CLT deles, dentro né? Da CLT né? Deles, isso aí. Dentre tantos os riscos, né, Ezequiel, que vocês tomam diariamente, tem um risco sempre. Todo dia tem uma oportunidade, junto dessa oportunidade tem um risco que o empresário corre. A mudança da marca foi o maior deles até hoje? Ou um dos? Eu acho que não, porque ele foi bem calculado, sabe? Eu acho que a gente tomou vários outros riscos maiores, assim, contando um pouco e linkando um pouco a marca e que a gente reforça a questão de coragem. A gente não é herdeiro, né? A gente nunca teve recurso, né? Não, a história de vocês conta isso. A gente compra a empresa sem dinheiro nenhum, né? Sem bem nenhum, sem bem nenhum de garantia, ou seja, acho que talvez esse foi um dos grandes riscos. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, ainda bem inexperiente, né? A gente não tinha tanta experiência, não tinha tanto senso de realidade de valor, né? A gente foi, é isso, aceitamos o valor, quase quebramos. Veio a pandemia, nós compramos a empresa... E foi 3 meses depois veio a pandemia. Tu pensa, né?
Nós com uma dívida gigantesca, Tendo que pagar. tendo que pagar, numa pandemia onde ninguém sabia o que ia acontecer, a gente teve que agir de forma assim muito calculista, né? Acho que esse foi um dos momentos mais foi uma difíceis escola, como empresários, porque a gente teve que fazer escolhas de demissão, quem a gente vai desligar, como a gente vai desligar. A gente tem um lado muito humano que é nosso, né? Isso até está sendo uma dificuldade no crescimento, né? Como é que a gente faz para não perder assim? Cara, antes a gente chegava e abraçava e dava oi para todo mundo. Hoje a gente já nem consegue mais porque é muita gente, né? Mas a gente faz parte a gente sabe da vida de quase todas as pessoas que estão lá dentro da nossa empresa. Então a gente tem muito isso. A gente é muito, muito humano. A gente tem casos assim de ajuda que a gente deu para funcionários, né? Que são ajudas que não tem nada a ver com o trabalho. Porque são pessoas que estão ligadas a nós e a gente não consegue não fazer parte do problema da vida deles. E aí, isso nos move. E aí, como é que a gente demite? A gente teve que desligar metade da empresa, tá? Naquela época. Eu lembro que a gente se dividiu e a gente ligou de vídeo para todas as pessoas, porque não podia se encontrar, né? Então a gente ligou de vídeo, a gente teve que tomar uma série de ações, né? E ligar e conseguir explicar, olha, não é nada pessoal, a gente precisa, porque se nós não fizermos esse ato, a gente não vai estar aqui, a gente não vai ter a chance de te recontratar. E nós realmente não tínhamos, nós não tínhamos caixa, não tinha dinheiro, né? Se a gente não tomasse algumas ações ali, nós não estaríamos sentados aqui do teu lado agora. Eu até acho que esse foi um dos momentos mais difíceis assim da nossa trajetória ali, né? A compra vinculado à pandemia, né? Inexperientes num processo sozinho e de valores, né? E a gente teve 2 compras, né? Eu lembro que na segunda compra a minha esposa falou assim: mas de novo? Por que isso? Já comprou? De novo? Quer mais o quê? Por que isso? Né? Eu disse, mais 5 anos sem dormir só, vamos seguir, né? Mas eram atos que a gente precisava fazer para tomar, para poder fazer os momentos de crescimento e momentos da empresa, momentos das pessoas que estavam com nós, né? E eu acredito que esse foi um dos mais fortes. O engraçado é que a gente foi, quando a gente terminou de pagar, a gente foi comemorar com as esposas e tal, foi jantar. E daí elas, agora beleza, não sei o que deu. Nem 6 meses depois, a gente comprou uma planta em Araras de fabricação de filtros. E de novo, sem dinheiro. Sem dinheiro. Né? Sem dinheiro vamos nenhum. pegar dinheiro do banco, vamos fazer aquilo acontecer. E a gente está certo que a gente fez o movimento certo, né? Só que às vezes explicar isso em casa é difícil, né? Porque tu tá sempre... Mas e a importância da família na vida da gente, isso reflete também, né? Sim. Tanto você, Ezequiel, quanto você, Renato. Você falou desse momento complicado que tiveram quando teve que desligar metade da empresa, do grupo. A gente viu que você chegou a se emocionar porque realmente mostra esse lado humano e desse vínculo que as nossas famílias acabam entrando junto com a gente no negócio e tu quer fazer parte da família das pessoas que trabalham contigo também. Esse é a gente tem vários cuidados, né? Depois que eu tive um fato até ser pai, eu fui pai faz 6 anos, meu filho mais velho tem 6 anos. E eu sempre falei que meu maior sonho de vida era ser pai. E no ano que meu filho nasceu, eu fiquei mais de 4 meses fora de casa, né? Eu tenho que fazer muitas viagens internacionais. Tem um fato bem legal, uma dessas viagens internacionais, foi nesse ano, inclusive. Nós tínhamos aquelas empresas de tecnologia da Doxa e nós temos uma tecnologia que é uma cura ultravioleta, tá? Que ela cura tinta instantaneamente. E quando a gente fez essa sociedade com esse nosso sócio de São Paulo, eu falei, cara, esse produto aqui é um produto que poderia ser levado mundialmente. E antes de eu ir para a China, a gente tem uma parceria com uma empresa holandesa, a Colad, que a gente distribui os produtos deles aqui no Brasil. E eu peguei esse produto, né, o equipamento, produto químico, nem podia transportar produto químico na mala, mas eu tinha que mostrar o show. Eu tinha 5 minutos de impacto. Eu tinha 5 minutos que eu tinha que conseguir impactar, né? Então, na parada da ida para a China, a gente parou, eu parei lá, mostramos o produto e a gente hoje tem uma joint venture com uma empresa holandesa,
né, de um produto que nasceu no Brasil, que hoje é vendido em mais de 140 países do mundo. Dessa ousadia. Sabe, num ato assim, cara, eu vou levar e vou ver o que vai acontecer, sabe? Azar. Né? Vamos ver o que vai acontecer, vou mostrar. Cara, e desde aquele dia foi um impacto assim, muito grande, né? E hoje a gente tem esse produto tá rodando. É um negócio bem legal que a gente tem aí rodando no mundo, uma tecnologia que veio do Brasil para o mundo inteiro. Que legal. Mas voltando ali ao link esse link da família, né? Foi bem difícil nesse início, assim, pô, como é que, se o meu maior sonho é ser pai e eu tô tão distante, como é que eu encontro esse equilíbrio? Porque até antes disso, cara, eu só viajava. Eu tava sempre no mercado. Então, cara, como só tem a esposa tinha que suportar, né? Só com a esposa, ela suportava minhas viagens, sempre foi muito parceira, né? Só que depois de ser pai, tu tem que fazer parte disso. Como encontrar esse equilíbrio, né? E aí, das coisas bem legais que a gente fez, né? Todo ano na empresa tem a festa do Dia das Crianças, que é onde os pais, né, os nossos funcionários, levam seus filhos. Que legal. Então a gente tranca a fábrica. Eu brinco que a Cipa não é convidada para ir nesse dia, né? Porque tem passeio de empilhadeira, tem pintura com pistola para as crianças, né? E aí eu acho bem legal isso também, porque daí as crianças podem fazer parte um pouquinho do dia a dia Do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Que então, legal. né? Esse é um ato bem legal que já faz parte do nosso calendário, assim, que é um dia muito legal. A gente faz questão de brincar com as crianças, a gente inventa brincadeira. Então, é um momento bem legal, assim, também, que a gente tem de troca, né, com as nossas famílias. Que legal, parabéns pela iniciativa. Ezequiel e Renato. Nasceu a Cória, veio essa marca forte, mas temos que botar no ar, né? Temos que botar na internet. Temos que ter um domínio. Eu fiquei sabendo que tem um conhecido nosso que achou até ex-mulher de um cara que já tinha aquele tal de registro coria.com.br. De novo, tudo no susto, né? Tudo E aí me conta essa história, como é que foi conseguir o tão sonhado.com.br da Cória? Então vamos lá. Engraçado porque a gente tinha decidido o nome, tudo decidido. Tudo pronto, tá tudo certo. Pronto, vamos fazer o lançamento. E a gente viu que o coria.com.br, ele estava registrado no nome de alguém, porém não existia um site. Então a gente falou, se não existe um site, a gente vai conseguir. Alguém fez só a reserva de domínio. Só a reserva de Pagou por domínio. ela. E a gente começou a ir atrás, porém, estava tudo pronto para fazer o lançamento. E começamos a ir atrás, e estava a nossa gerente de marketing atrás, e ela, não estou conseguindo achar. Eu disse, não, me explica um pouquinho. Ela me explicou e tal, e eu comecei a pesquisar e mexer. E eu comecei a achar uns contratos, e achei o cara que era o dono do domínio, que ele é um norueguês, tá? E esse cara tinha morado no Brasil, e eu vi que ele tinha uma empresa e tinha uma brasileira. Eu achei o número da brasileira, aí pesquisei pelo nome dela, consegui um telefone e liguei. Quando eu liguei para ela, eu falei, você conhece o Gil Sicori? Aí ela parou, ela ficou sem voz. Ela disse assim, com uns 30 segundos de silêncio, eu falei alguma coisa errada, não sei. Aí ficou assim, ele é meu ex-marido. Faz muitos anos que eu não vejo ele. Ela já deve ter pensado um milhão de coisas. Nossa, eu fiquei pensando, o que essa mulher não pensou, né? Eu disse, nossa, ressuscitei, né? Ressuscitei o ex-marido Ou dela. é notícia ruim, ou é alguma coisa, né? Eu acho que ela ficou preocupada que era alguma notícia ruim, né? Eu disse, olha, por favor, fica tranquila que não é nada ruim. Foi a primeira coisa que me veio na mente de falar rápido assim, para ela não desligar o telefone, né? E daí eu disse, olha, eu precisaria do telefone dele, né? Eu tô precisando de um favor e tal, e tal. Ela, olha, eu não tenho, porque faz muitos anos que a gente não se fala. Mas eu acredito que essa e essa pessoa possam ter. No fim, era um contador que conhecia ele, e aí esse contador conhecia a esposa atual dele, e aí eu implorei para ele me conseguir o telefone dele, porque eu preciso falar com ele, né? Eu preciso ter um impacto de falar com ele, né? Foi, conseguiu o telefone dele. Daí tinha um outro problema. Eu não posso mostrar que a gente já vai lançar esse nome, senão, né? Capaz dele querer me cobrar algo impagável. E aí eu liguei tentando esconder um pouco, mas não foi possível, porque a ligação foi se construindo.
Daí ele ficou assim, ele disse pra mim, não, me dá até 100. Eu falei assim, olha, eu queria ver, se quiser cobrar um valor, tá tudo certo, né? Óbvio que tem que ser algo pagável, eu cheio de dedos, né? E aí ele, não, segunda-feira eu te dou uma resposta. Isso era numa sexta. Na segunda-feira, nada o dia inteiro. Terça, nada. Eu falei, meu Deus, eu não posso mostrar desespero, né? Aí, na quarta-feira, eu não me aguentei e mandei uma mensagem. Tudo bem? Não tive resposta. Aí eu lembro que era um sábado de tarde, eu vou ligar também. Eu liguei, um sábado, informal, horário fora do comum. Olhei que horas ele morava nos Estados Unidos. A ansiedade ele já tinha me pegando, dito, né? nossa, sem dormir aquela semana, eu disse, cara, eu preciso desse domínio, a gente precisa. É um projeto que a gente quer levar a empresa para o mundo inteiro, né? Como é que a gente vai fazer? Aí foi, não me atendeu, e na segunda ele mandou, eu quero tanto, não sei se posso falar o valor. Pode falar. Você que manda, o financeiro tá Não, pode falar. já tá pago, né? Já tá Ele pago. Ele disse assim, eu quero $5.000, né? Aí eu disse, ok, vou ver como eu faço o pagamento. Eu não tinha nem falado com eles ainda. Eu falei, eles preciso de $5.000. Ei, hã? Como sábado assim? de No tarde. sábado de tarde, do nada. Preciso Será que tu não tinha que ligar para uma agência? E, cara, e daí foi bem complicado, porque o processo de tu transferir o nome, o registro para uma outra pessoa no Brasil é algo totalmente pessoal. Tu tem que entrar no site, tu mesmo tem que fazer esse movimento, fazer uma justificativa de por que tu está fazendo essa transição, né, do nome. Tanto quem está deixando de exercer o domínio sobre a marca e quem vai receber. E aí, ou seja, eu dependia totalmente dele, uma pessoa que mora nos Estados Unidos, hoje não tem nada no Brasil, qualquer contrato que eu fosse fazer vai Era valer. gaveta. Vai valer como? Como Era é que eu vou, gaveta. né? Não é um contrato praticamente de gaveta. Aí eu lembro assim, bom, eu vou dizer que eu vou mandar metade, né? E foi aí, quando eu falei que ia mandar metade, eu acho que ele sentiu que eu tava Receoso. receoso, com medo. E aí foi legal, o cara foi muito legal, ele pegou e me ligou de vídeo na hora. Me ligou de vídeo na hora, fez questão de conversar comigo, disse assim, olha, eu liguei de vídeo que eu quero que tu me conheça. Quero te dizer que eu sou uma pessoa honesta, ele falava português perfeito, né? Sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa boa. Eu sei que tu tá correndo um risco aí, né? Mas não te preocupa, vai dar tudo certo. Pode confiar em mim. Eu disse, bom, agora vamos ter que confiar. Falei, ó, ele me ligou, acho que dá para confiar, vamos mandar o dinheiro. Daí fizemos o movimento de mandar o dinheiro e no fim deu tudo certo. Né, foi engraçado que no lançamento, né, da marca a gente ainda não tinha, então a gente não mostrou muito qual que ia ser o nosso site no lançamento da marca, não falou muito de e-mail, ficou tudo meio obscuro porque isso não estava resolvido ainda, né, mas a gente acreditava que ia dar tudo certo. No fim acabou dando aí logo depois e agora, né, já está estabilizado aí o www.coria.com.br, né? Então, conseguimos aí, deu tudo certo. Inclusive, já fica o convite para quem quiser conhecer mais, o nosso acessa lá, aí. coria.com.br, vai ter conhecimento de tudo que a Coria trabalha e entrega para o mercado, esse ecossistema gigante de pintura. Inclusive, a gente comentava aqui, né, Ezequiel, Eu chamo, é formalidade. Não, mas eu gostei, me permita também, já estamos Na ficando verdade, amigos, lá né? na empresa todo mundo me chama de Eze. Ah, então eu estou em casa também. Eze. O argentino mais legal que eu conheço. O argentino mais brasileiro. Mais brasileiro, argentino mais legal. É comum, Renatão, te ligar assim num sábado de tarde, direto. me arruma $5.000. Mas isso não é mais. 5.000 às vezes tá suave, isso aí, vamos passar aqui. Acontece, a gente é direto, faz parte. Eu acho que, linkando um pouco o que tu falou da família com isso, não adianta, a gente vive o negócio 24 horas por dia, né? Então esse suporte que a família nos dá ali, né? Essa paciência, né? Tem que ter paciência, né? Não adianta, né? Ontem eu tô com o meu filho recém-nascido, né? Ele tá com 40 dias agora. 40 dias. 40 dias.
Daí, tanto Primeira que viagem, primeira viagem? Primeiro, né? Parabéns. Muito feliz, tá sendo Qual é o nome? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Uma sensação maravilhosa, assim, não tem palavras para descrever, né? Daí, tanto que ontem ele me mandou, pode falar, porque ele sabe que eu tô nessa 9 da noite, função ali, pode né? falar. No fim eu tava tentando dormir aquela hora, porque minha esposa ia ficar um pouco com ele e depois eu ia Já pegar tirei ele o um sono pouquinho dele mais às de 9. tarde, né? Mas eu digo que isso é 24 horas. Agora, essa questão de dinheiro é o tempo todo, né? Não adianta, né? E a gente tem que estar preparado, né? Porque é que nem essa questão. É uma decisão rápida, instantânea, médio risco e faz, né? Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. E no fim, o cara foi muito legal com nós, porque a gente pagou uma parte realmente e ele recebeu a outra parte só depois que já estava no nosso nome, mas não porque a gente estava tentando ver como ia mandar o dinheiro e tal, tava essa função ali, né? Mas isso aí acontece direto. Isso quando tem que pagar a passagem aérea aqui, R$5.000 agora. Na hora. Na hora. Não, e sem negócio na hora, tem que ir, Não tem que fazer. E sem contar os fusos, né? Porque tu vive viajando, Isso aí. vocês vivem na estrada também. Às vezes tu tá lá no meio de um negócio na se China. fala fora de horário. Fora de horário. Não tem como Não controlar tem isso, como. porque a necessidade do negócio não permite que se dê o luxo de talvez esperar 1 ou 2 horas para se resolver uma questão, né? E tu sabe que, como a gente é muito aberto, a gente fala que a gente até tem sala, mas a nossa sala é porta aberta. Todos entram na sala. É 100% aberta. A gente nota que não é só entre nós, a gente tem entre nós isso, mas o nosso time já entendeu como a gente funciona, como a gente ama o trabalho, como a gente se dedica a isso. E a gente tem muitas pessoas que já vivem num ritmo muito similar ao nosso. Então, quando vê, eles estão de noite também, mandando mensagem, ligando, conversando com a gente. Imagina, eles passam às vezes o dia em cliente, né? Pega a equipe comercial, equipe externa, que a gente tem hoje mais de 20 pessoas rodando na rua. Ele só tem a noite para falar com nós. Então, cara, não tem muita opção. A gente tem que encontrar horários ali, momentos ali, dividindo com os filhos, com a esposa, né? Tendo que cozinhar e tem que encontrar momentos para poder dar atenção para eles, porque as pessoas necessitam da gente, necessitam da nossa comunicação, necessitam desse direcionamento, né? E às vezes problemas que tiveram ali durante o dia, que precisam de ajuda para resolução. Então, cara, eu falo, ontem foi um exemplo, começou às 6 da manhã e cheguei 9h30 na empresa, eu estava agitadíssimo, assim, eu tinha uma reunião, eu não conseguia me acalmar de tanta coisa que estava acontecendo. Eu disse, bom, agora eu preciso ir para a reunião, eu vou ter que mudar a caixinha aqui, mas é o tempo inteiro, a gente não para. Daí a gente lida com China, tem parcerias internacionais, ou seja, os horários para falar com os chineses ou é de noite ou é de manhã muito cedo. Tu não tem outra opção. Então, tu tem que estar conectado o tempo inteiro. Então, a gente não para. Sem o celular, hoje, a gente não consegue viver. A verdade é essa. E eu tenho certeza que na Coreia, como em muitas outras grandes marcas de ecossistemas, existem muitos profissionais capacitados que conseguem fazer o atendimento preciso do jeito que o Eze, do jeito que o Renato, vocês passam para as pessoas que vocês querem que eles atendam. Mas aquele sangue da Coreia na veia, quem tem são vocês dois. Então vocês, às vezes, num contato com o cliente, numa prospecção, vocês dois conseguem repassar para aquela pessoa o sentimento que vocês têm por trás do negócio. A gente comentava fora, né, antes da gravação. Digo, cara, tô te ouvindo falar aqui, eu tô quase comprando uma cabine de pintura, eu não sei nem onde botar. Porque tu não tá comprando o produto, tu tá comprando o sentimento que aquilo carrega e vai ajudar o teu negócio. Claro, entendeu? Onde é que eu boto uma cabine de pintura? Vamos te ajudar a achar um negócio aí, calma. Eu tive agora na feira, né? A gente teve uma feira agora na semana passada e teve um momento que entrou um que agora virou cliente, mas a gente não se conhecia e ele começou a falar e ele trabalha com um produto que é meio complementar ao nosso, que ele está na mesma cadeia. E a gente começou a falar e tal. Cara, quando eu vi, nós já estava ali 1h30 conversando e ele me olhou assim, ó. Olha, tô fazendo minha fábrica nova. Eu até tinha comprado uma cabinezinha lá, nem sei de quem que eu comprei. Aí foi lá, procurou a foto e tal. Mas eu tô achando que não é bem o produto que eu preciso. Eu nem ia comprar isso aí, mas eu gostei de ti. Quer saber? Essa aqui que eu preciso? Essa aqui me serve, né? Que tava na feira. Então tá, eu vou levar ela. Cara, foi desse jeito, assim, ó. E daí ele disse, ó, amanhã eu já te pago a entrada.
não sei o quê. E ele foi no outro dia, levou a entrada, cara, assim, uma coisa surreal, assim, que nasceu no momento. Ele talvez não precisasse, mas a gente criou uma conexão ali. Eu disse, ó, e ele conhecia Caxias. Eu disse, eu fui muito a Caxias. Eu falei, tá, mas tu já conhece, já foi almoçar no Gelaim? Já foi no Andrés? Já foi no Alvorada? Fui em todos. Eu falei, não, então tu é caxiense. Daí... Não, comeu galeto. Comeu galeto. O bife milanesa lá do Gelaim. Não tem, né? Não tem, né? cara, conhece Caxias O inteiro. filezinho com a polenta do André. Felipão do André. Eu disse, cara, tu é caxiense. Né? Então se criou uma conexão na hora ali, já muito pode rápida. registrar aqui. E ele acabou comprando a máquina, bem legal. Daí eu não tava mais, que era no sábado, tinha voltado. Ele mandou mensagem, ó, e ainda vou levar a costela vai ficar por minha conta depois. Então, tipo, essas conexões com os clientes são muito legais, né? Eu tenho esses 25 anos de empresa e da mesma forma que muitos clientes nos viram crescer, eu vi muitos clientes crescerem. Eu vendi para clientes que eram pequenos quando eu tinha lá 20 anos e hoje são as maiores fábricas do Brasil. E a gente conseguiu, junto com eles, crescer, estar com eles, trazer tecnologia para eles, conseguir proporcionar para eles, né, como eles evoluírem também. Então, cara, isso é muito legal poder ter feito parte da história de muitos e muitos clientes que hoje são amigos, né, nossos, que a gente conseguiu construir. Isso vale também para a nossa equipe, né? Pô, quando a gente fez o movimento de Araras, por exemplo, pô, a gente precisava de alguém. Quem que a gente leva? Tem que ter alguém nosso, né, lá no outro estado. E aí a gente conseguiu encontrar dentro do time alguém para fazer isso. Né? A gente tem funcionários hoje de 20 anos, 22, 18, 15. Né? Esse tempo a gente fez uma premiação, assim. Então, também é muito legal conseguir proporcionar às pessoas, né, esse crescimento junto com nós, assim, de poder dar oportunidade, de poder mostrar. A gente fala muito lá, nossa empresa é um mar de oportunidades. Ela vai continuar crescendo. E se a empresa crescer, vai ter oportunidade para que todos vocês cresçam com a gente e principalmente apareçam novas oportunidades, né? Porque se a gente não crescer, não vão nascer novas oportunidades. Então as pessoas têm que estar ali, têm que estar se preparando, porque de repente, do nada, a gente vai comprar uma fábrica nova, nós vamos fazer uma unidade em outro local. E é do nada mesmo, né? Parece que é do nada mesmo. Que também aconteceu, uma unidade em Campinas que a gente tem, que foi logo pós-pandemia, a gente falou, a gente tem que estar em São Paulo, não tem como a gente não estar mais no estado de São Paulo. E a gente também precisava de alguém nosso. E foi bem engraçado, essa história é legal, que eu tenho irmãos gêmeos que eles têm 24 anos. E meu pai não estava em Caxias por causa da pandemia, eles estavam morando no apartamento do meu pai, né? E a minha irmã pegou Covid e esse meu irmão foi passar daí a semana comigo lá em casa, porque eles vão ficarem juntos, né? E ele já trabalhava com nós desde os 16 anos, né? Começou como menor aprendiz, foi menor aprendiz, teve que fazer o processo, estagiário, né? E a gente estava lá em casa e ele me escutou, acho que falando com o Eze, que nós íamos abrir uma filial. A gente estava olhando o pavilhão já, que a gente ia abrir a filial. E ele pegou e me olhou assim, posso ir eu para lá cuidar? Ele tinha 21 na época, ou 20. É 20. E eu falei assim, tem noção do que tá falando, cara? Nós vamos morar em São Paulo. Sim, eu tenho. Eu quero ir. Aí eu falei, olha, eu vou pensar, mas tem uma primeira coisa. É tu que vai falar pro nosso pai que a ideia foi tua, que a ideia não foi minha. Não bota no meu essa daí. Essa ideia não foi minha, a ideia foi tua. E a gente fez toda uma janta para contar pro meu pai que isso tinha acontecido. Cara, e foi bem difícil, tá? Meu pai ofereceu mundos e fundos. Até hoje oferece. Até hoje ele oferece para ele voltar. Então a gente dizia, ó, e eu disse, ó, pai, eu não tenho culpa, ele que quis, tá? E ele tá adorando, não quer voltar, quer morar em São Paulo, né? Então, mas é um exemplo, não é porque é meu irmão, ele mais um ato de coragem também, né? Também que veio da marca, né? Que veio dali, né? E de nós mandar um jovem, né, de 20 anos para nos auxiliar na metrópole. Na metrópole. E realmente, sim, foi legal, ele tá indo bem, e não é porque ele é meu irmão, a gente, né, tem que fazer a trajetória toda, bem pelo contrário, né, a gente fala que por ele ter algum laço, para ele vai ser tudo mais difícil, né? Então, ele tem que provar duas vezes, né, tem que provar em dobro tudo, né,
Mas são pessoas que estão ali ao nosso redor, que a gente consegue proporcionar esse crescimento, né? E a gente gosta muito disso, a gente gosta muito de desenvolver, a gente tem jovens, eu tenho um outro jovem que está com nós lá, que é um vizinho meu, 16 anos, começou conosco com 16 anos, menor aprendiz também, e hoje ele está na ponta de um projeto novo que a gente tem de varejo aí, que a gente está atendendo varejo, que é um braço novo que a gente colocou, um jovem assim com extremo talento, por exemplo, e a gente está ali, a gente tem vários jovens que nem ele, assim, a gente gosta muito de atuar com jovens, em desenvolver eles, né? Eu vejo que os jovens de hoje precisam muito da nossa ajuda para o desenvolvimento. Que eles vêm com vontade, mas eles vêm precisando de muita ajuda, exatamente para esse desenvolvimento. E vem o jovem, ele vem sem as manias, talvez, de outras situações que aconteceram na vida deles, vem muitas vezes sem frustrações, né? E ao mesmo tempo tu tem que auxiliar no desenvolvimento, às vezes dar uma freadinha também. Freada, né? O problema é o frear, né? Eles acreditam que tudo é muito rápido, que eles vão ficar milionários do dia para a noite e que eles são os melhores do mundo já naquele momento, sem ter tido experiência, sem ter passado por uma série de situações. Aí vocês dois têm que chegar nele assim e dizer, meu amigo, eu comprei 3 firmas sem ter dinheiro. Tem que falar exatamente isso. Vamos com calma. E sem ter o WhatsApp. É verdade. E aproveitando esse link daí que você falou de crescimento, de coragem, de mudança, um pouquinho mais do pessoal de vocês, o pequeno Eze, que veio no colo do pai e da mãe lá de Córdoba para Porto Alegre em primeiro, pensava que a vida dele ia estar assim hoje, que começou no almoxarife de uma empresa. Voltamos para o pequeno Eze saindo de Córdoba, chegando em Porto Alegre, para o Eze com 18 anos no almoxarife, imaginaria que seria dono do próprio negócio. Na verdade, eu posso dizer que ali foi meu primeiro emprego de verdade, assim, né? Antes de trabalhar ali na ARP, né? Eu dava aula de jiu-jitsu, que não pagava nem dinheiro nem pro ônibus, isso aí, né? Então não considero um trabalho, mas eu acho que o esporte me ajudou muito em várias coisas, né? Eu tenho essa gratidão do esporte, talvez pela disciplina, né? Por essa não desistir, né? E dar continuidade. Antes de trabalhar na ARP, eu trabalhei 1 ano no Asilo São Francisco de Assis, né? Como um auxiliar geral lá. Foi bem legal esse 1 ano, assim, porque aquilo criou um impacto muito grande em mim, assim, na questão de, é um lugar difícil, né? Condições bem precárias, né? Tudo muito difícil, né? Equipe maravilhosa, né? Todo mundo disposto a fazer aquilo ali acontecer, mas a realidade a gente sabe que uma realidade bem complexa. Lá eu fazia de tudo. Arrumava cadeira de roda. Quando não vinha as gurias da limpeza, limpava quarto, ajudava a carregar os velhinhos, né? Eu gosto de contar essa fase porque ali foi uma virada de chave para mim de dizer, não quero esse futuro nem para mim, nem para meus pais. Como é que eu posso mudar essa realidade? E talvez aquilo ali tenha me balançado de uma forma que eu precisava mudar, precisava encontrar algo diferente. Até na época ali, o meu sair ali do Lar São Francisco de Assis foi que a diretora, na época, ela tinha que fazer uma apresentação na UX, né? E eu sempre mexi muito em computador e tal, e ela estava lá montando, não consigo montar, eu disse, eu monto para ti uma apresentação no PowerPoint lá. Na época eu sabia mexer e tal. Eu monto para ti. Daí eu montei para ela lá, na época, daí terminei, apresentei. Eu tenho certeza que ficou uma bosta, né? Mas na época, talvez, ela se impressionou com aquilo e olhou para mim bem no meu olho. E eu lembro como se fosse hoje, porque isso marcou realmente minha vida. Ela disse, por que tu trabalha aqui, fazendo o que tu está fazendo? Eu disse, mas será que eu sou tão incapaz de fazer algo melhor que eu estou aqui? Né? Porque lá não tinha crescimento, né? Era um trabalho que não ia... Era aquilo e deu, não ia ter um crescimento lá dentro, né? E daí eu pedi para ela me mandar embora, ela, vamos fazer um acordo e tal. Ela foi muito legal comigo, fez e me liberou lá. E eu comecei a buscar emprego, daí surgiu a oportunidade na ARP, através de um amigo nosso lá. Botei meu currículo lá e comecei, né? E confesso que
jamais achei que ia chegar no que nós chegamos, né? Hoje eu acredito que a gente pode ir muito mais longe, né? Mas na época foi um trabalho muito duro. Sempre fui muito criticado pelos meus colegas de trabalho da época, porque eu talvez seria o puxa-saco, o que ficava depois da hora sem ganhar hora extra, o cara que adquiriu um notebook em 12 vezes com recurso próprio para trabalhar para a empresa, né? Que não era minha, tinha outro dono, né? Mas eu acreditava naquilo, via que eu estava no caminho certo, porque como eu não fiz faculdade, não estudei, eu dizia, cara, essa é a minha escola. O cara está me pagando para me ensinar uma profissão. Eu dizia, a profissão vai ser minha, né? Independente de eu continuar aqui ou não. E daí eu fui conquistando meu espaço, cada dia que passava eu ia conquistando um novo cargo. Eu até brinco, falo muito isso para a empresa, que cargo nunca me preocupou, o nome que estava lá na carteira não me preocupava aquilo ali. Era o que eu fazia porque eu dizia, cara, o que importa é o que eu faço. O que eu faço, se eu fizer aqui, eu vou fazer em outro lugar, né? E eu trabalhei muito duro, a área de compra sempre foi um setor forte ali, até depois eu ficar na gestão administrativa toda, faturamento, financeiro, depois eu absorvi tudo isso ainda como sendo funcionário, né? Mas compras foi ali um cargo-chefe onde também eu comecei a enxergar que meu trabalho começava a refletir externamente, onde todo ano eu tinha 2 ou 3 propostas de emprego sem estar procurando, ou seja, não tinha LinkedIn, não existiam essas ferramentas. E as pessoas me convidavam a ir trabalhar. Só que eu confesso que 1 ou 2 ali talvez tenham me balançado nessa trajetória, mas eu acreditava que eu estava no caminho certo, que eu tinha que permanecer ali, mesmo às vezes negando um aumento salarial em outra proposta. Eu acreditava que aquele ali era o caminho veemente ali, e também porque nós já tínhamos uma conexão muito forte. O Renato sabia dessas propostas, a gente sempre conversava muito, né? E eu acreditava que nós tínhamos algo muito forte ali. Que talvez se não fosse ali, talvez seria em outro negócio, em outra coisa, né? Mas as coisas foram acontecendo, mas eu não acredito que elas acontecem por acaso, eu acredito que elas foram sendo construídas, né? Tu trilhou teu caminho, né? Exatamente, e nessa trajetória a gente cometeu diversos erros, mas a gente acertou mais que errou. Porque né? tá aqui hoje, tá aqui hoje, né? E o que muita gente... Esse é o mais importante. E o que muita gente fala, o cara lá é puxa-saco. Eu prefiro dizer que o cara trabalha para valer. Que o cara veste a camisa da empresa. Tem muita gente que vem na corneta assim, tu é puxa-saco dos homens lá. Eu digo, cara, o louco tá pagando o meu salário. Né? A gente brinca aqui, conversando no popular, o louco tá pagando o meu salário. Por que eu não vou me dedicar? Por que eu não vou ficar 1 hora mais aqui se eu posso? Se não me atrapalha? Não é tudo por dinheiro que a gente faz, a gente tem que fazer por satisfação própria também, para entregar o melhor que a gente tem para a pessoa que nos emprega hoje. É isso que eu tento sempre passar para os meus colegas também. Pensei... Temos que nos dedicar ao máximo àquilo que a gente se propõe a fazer. Eu sempre pensei assim, qual que teve... Eu, depois de um tempo ali, eu comecei a participar de muita palestra, muito curso, porque eu comecei a entender que eu precisava evoluir, né? E teve em alguma dessas palestras, curso, um palestrante falou que é uma coisa que é marcante ali, eu sempre comento ali, principalmente com o pessoal que trabalha comigo, que eu falo, cara, o lugar mais fácil para tu empreender é a empresa que tu está trabalhando. Tu não tem risco nenhum. Se tu errar, quem vai pagar a conta é o dono. Se tu acertar, tu vai ser promovido. Então, cara, por que eu vou, entendeu? Eu não vou me dedicar àquilo ali, né? Eu não tenho risco, o meu risco era 0. Não vou levar uma mijada, ser demitido. Mais do que isso não ia acontecer. É aquela história, né, Renato? Assim, quer dizer, faz o seguinte, você está com essa ideia aí, quer empreender aqui, é o seguinte, se tu errar, eu vou perder dinheiro. Se tu acertar, eu vou perder porque eu vou ter que te promover e te pagar mais. Então o risco é meu, vai, toca a ficha. Né? Toca a ficha. Então eu sempre acredito. Aquilo ali marcou e a gente sempre se dedicou muito, né? A gente abriu mão muito da vida pessoal por um período muito grande. Hoje, graças a Deus, a gente consegue equilibrar um pouco mais, até porque a tecnologia nos ajuda,
a trabalhar de uma forma não tão presencial, né? E sistema e todo esse suporte aí que a empresa vem trazendo pelo próprio crescimento, né? Porque tu começa a ter menos dependência, né? Se fosse há 10 anos atrás, nós não poderia estar aqui nesse podcast, né? Porque a empresa dependia 100% das nossas ações. Hoje temos um time lá muito competente, a gente tem a felicidade de conseguir reunir pessoas boas, com valores alinhados, sabe? É muito satisfatório entrar lá e olhar aquele time assim, e dizer, pô, pessoas boas, com valores, né? Uns com suas qualidades, os seus defeitos, somos seres humanos, né? Mas todo mundo alinhado, né? É impressionante, né? O Renato até tem um depoimento que o cara lá na feira falou, um cara que a gente recém contratou, que é o Emil lá de São Paulo, lá, que ele falou, cara, é impressionante a capacidade que vocês têm de reunir pessoas boas. Né? E realmente é impressionante a capacidade que a gente tem de trazer pessoas boas para a equipe e isso vai nos engrandecer. A gente não tem dúvida, né? A gente tem que trazer, contratar caráter, né, para construir algo grande, ou a gente não vai conseguir, né? É que sem o discernimento básico do que é ser real, ser verdadeiro e ter caráter, a gente não consegue ir para frente. Não consegue ir para frente. Pode ter o melhor currículo do mundo agora, se a pessoa não tiver um valor alinhado, ela não... A gente fala muito que a gente contrata pessoas boas e depois vai vir a parte técnica, né? Profissional, o currículo, né? A capacidade da pessoa. E até pouco tempo isso ficava muito na nossa mão. Hoje a gente nota que, cara, vai errar, a gente vai errar, né? Hoje tem o RH, tem outros setores, as contratações não passam todas por nós, né? Como passavam antes. Então, mas o próprio time hoje vai expelir. Reconhece. Ele não vai aceitar que alguém que não esteja alinhado com os valores e princípios que a gente tem esteja ali. Então, legal. Isso hoje é muito característico. É um reflexo de vocês dois também, né? Acaba se tornando um reflexo daquilo que vocês dois, né? Hoje a gente tem um propósito, né, bem definido, né, que a gente quer crescer, que a gente quer crescer, quer proporcionar o crescimento dos nossos clientes através da cor, né, mas a gente acredita que só vai fazer isso reunindo uma série de pessoas engajadas, né, e determinadas a estar conosco nesse processo de crescimento. Então, e talvez o que a gente sempre tenta buscar, e quando a gente fala, pô, tem 20 pessoas na rua, esses caras têm que estar lá falando de noite com nós, tu pensa, esse cara, muitas vezes sou eu, né, porque eu estava agora 15 dias viajando, vou viajar mais 20 dias seguidos agora praticamente, mas a gente se coloca na pele deles, né, como é que a gente não vai dar um suporte, como é que a gente não vai conversar com eles, como é que nós vamos assistir ele se eles estão lá necessitando, né? Exatamente. Então, não tem como deixar na mão, né? Não tem como deixar. Perguntei pro Eze e pergunto para ti também, né, Renato? Como é que foi pro Rebelde do Bem, Renato? Aos 17 anos. Gostou? Rebelde do Bem, Rebelde do Bem. O cara queria trabalhar, então Rebelde do Bem, né? O Rebelde do Bem, aos 17 anos, chegar para dizer, ó, quero trabalhar, vou chegar lá, vou começar, procurei no classificado, entrei como office boy, teve toda essa trajetória ao lado de pessoas boas que conquistaram junto contigo, realizou teu sonho de ser pai, realizou teu sonho de ter tua marca. Como é que é pro Renato de 17 anos lá, o gurizão de 17 anos, ele imaginava realizar tantos sonhos em tão pouco tempo? Porque essa é uma trajetória curta, profissionalmente falando, pro tamanho que vocês estão hoje. Volta um pouquinho no tempo pro Renato de 17 anos e tenta imaginar se tu achava que ia chegar onde tu chegou hoje, conquistando sonhos pessoais e profissionais. Eu acho que acreditar que o trabalho ia me proporcionar a realização dos sonhos, eu acho que isso sempre foi o que me moveu. Eu sempre acreditei que é o trabalho que nos faz prosperar e que nos faz evoluir, tá? Então, da mesma forma que o Eze falou assim, pô, eu não tinha problema de fazer 1 hora a mais, de trabalhar em casa, eu nem vou te dizer de mim porque, né? Eu viajava, praticamente só viajava, ou seja, eu trabalhava 24 horas, né? Eram 5 dias vezes 24, quando não era o final de semana emendado. Então, trabalhar sempre foi minha vida, né? O meu número 1 era o trabalho, depois vinha o resto das coisas, até por ser solteiro depois que eu fui ser casado, mas trabalhar era o meu objetivo número 1. Depois que eu fui pai, ok, meu objetivo
pode ter mudado um pouco, né? Mas ele continua. Eu estava semana passada na feira, assim, eu trabalhei da meia-noite às 6 da manhã. Às 6 da manhã eu estava saindo já para ir visitar clientes em São Paulo. E passava aquela ali, não dá aqui, 18 horas trabalhando. E eu sou muito feliz mesmo naquele momento. Eu fico feliz ali, né? Então, eu não sei dizer se eu lá no início acreditava que um dia eu ia ser dono. Eu acho que eu sempre fui muito assim, talvez audacioso, né? Sempre achei que eu poderia ter essa capacidade. E como eu sempre me dediquei muito, me empenhei muito, assim, eu acho que eu conseguia perceber que eu tinha algo um pouquinho diferente, talvez, das outras pessoas que estavam trabalhando, que eu conseguia ter uma visão um pouco a mais, sabe? E aí chegou um momento que eu comecei a sonhar com isso. Eu tive um momento que eu sonhei, disse, pô, eu quero ser dono. Eu quero que a empresa tenha as coisas que eu acredito. E talvez os processos de compra que a gente fez, até eles passam também por querer viver a empresa com os valores que a gente tem, né? Eu teve muitos momentos que eu divergi de algumas situações e aquilo me corroía, porque chegou um momento que me corroía por dentro, que eu não conseguia mais aceitar talvez uma forma de tratar as pessoas que acontecia. E eu dizia, cara, mas não pode ser assim, o certo é assim, mas eu não tinha poder para poder mudar aquilo. E eu queria poder fazer desse jeito, do jeito que eu acreditava que deveria se lidar com as pessoas, né, que deveria se lidar com as situações, de como é que a gente poderia estar próximos, né. Eu lembro, eu acho que é uma história que a gente pode contar, o Ezequiel é um exemplo de desenvolvimento, né, de quando ele começou, de como a gente viveu. Por isso que eu acredito no desenvolvimento de qualquer pessoa, tá? Porque a gente se desenvolveu, né, de quem a gente era, do que a gente é hoje, tem um processo muito longo ainda pela frente, com toda certeza, né? Mas eu lembro que o Ezequiel era muito brabo, né? E ele tem uma voz alta. Bah, eu não quero ver isso brabo, rapaz. Não quero ver. O tamanho do homem. Não quero ver. Não fico baixo. Não, mas ele Tudo de não boa. é mais. Tudo certo. Ele não é mais. É muito legal. Porque isso, ele aprendeu daquele jeito, porque a gente aprendeu numa escola antiga que tinha outra maneira de lidar com as pessoas e com as situações, e às vezes é normal tu acreditar que a pessoa que está acima de ti tem a verdade, né? E aí, eu lembro que um dia eu estava saindo da empresa, a gente era sócio há pouco tempo, e eu escutei ele berrando lá da rua. E eu mandei uma mensagem para ele. Eu não tenho um sócio que pode ter esse comportamento, né? Foi algo assim, foi nessas palavras assim. E foi muito legal porque ele sempre aceitou, né, algumas coisas que eu trouxe, mas não era porque não era humano, era o jeito que a gente aprendeu a lidar com a situação. Não era o jeito que a gente gostaria, mas aquilo estava na nossa maneira de Talvez como enxergar. vocês tenham sido tratados. A gente foi tratado assim, entendeu? Pior. Muito pior. Mas a gente aprendeu a suportar a dor do processo e talvez conseguir driblar isso de alguma forma ou outra. Mas é normal que às vezes aquilo para ti se torne o padrão, né? E foi um processo muito legal que a gente conseguiu, e hoje, da maneira que for vir falar comigo e for vir falar com ele, tu vai ter uma condução, né? Uma condução dos passos e da maneira de desdobrar aquilo praticamente igual. Talvez vai se usar palavras diferentes, mas o desdobramento e o objetivo nós vamos chegar no mesmo lugar e talvez com ações muito similares, né? Que legal. Então, acho que não sabia se eu ia conseguir, acho que fui mais audacioso do que eu tinha capacidade. Então, hoje acho que acredito que a gente tem muito mais capacidade, porque uma coisa é ter uma empresa às vezes com 20, aí depois tu tem com 40, aí tu tem com 80, aí tu tem com 120. Como é que tu aprende a lidar com isso? Não existe escola que te ensine a ter uma empresa de 20 depois uma de 100, né? Tudo muda. Então a gente tem que estar num processo de evolução constante para conseguir continuar mantendo esse crescimento que a gente sabe onde quer chegar. É muito mais longe de onde a gente está hoje, né? Mas como ele falou, hoje realmente a gente olha e diz, não, dá, tem como, a gente tem uma noção dos caminhos, mas a gente só vai ter que agora
trilhar eles. Eu tenho certeza que vão chegar lá. Ezequiel, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, parabéns pela tua trajetória pessoal e profissional agora à frente da Cora, junto do Renato, e com certeza os microfones do Grupo RS-Com também estarão sempre à disposição tua e da Core. Muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa Foi só história. Um pouquinho, ainda tem um monte de coisa para nós falar. Tem várias aqui. Renatão. Obrigado. Renato, muito obrigado mesmo. Parabéns pela trajetória, de verdade, Obrigado. pessoal, profissional, por ter realizado teus sonhos. Tenho certeza que muitos ainda vão ser conquistados. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Obrigado. Está à disposição também. E muito obrigado a todos que estiveram conosco até aqui em mais uma edição do nosso Meu Coração, Meu Chão, histórias de gente daqui da nossa Serra Gaúcha que está voando pelo mundo afora, sempre com a força e parceria dos supermercados Andreassa, Humana Saúde Sul, Família Salton e Zanetti Materiais Elétricos e Iluminação. A gente já volta com muito mais episódios para vocês conhecerem histórias de pessoas como Renato, como Eze, como você que está aí, que um dia pode estar aqui nesse episódio também. Até mais. Nossa terra, nossa gente e as histórias de quem vive aqui. Plantando a semente, dando as mãos, crescendo de grão em grão. Todos juntos sempre a construir, e a serra entrelaça quem sabe sorrir.